Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sábado, dia 22 de março. E aí, como eu estava falando, no finalzinho do vlog passado, eu hoje ainda estou com torcicólogo. Que isso? É um psicólogo de torcicolo? Adorei essa palavra. Eu ainda estou com torcicolo. Mas eu fui na minha mãe, ela me deu um Torcilax. Tomei. Ajudou? Ajudou. Mas ajudou quanto? Uns 10%. Já é alguma coisa para quem estava com muita dor. Já é alguma coisa, mas também não é muito. Continuo com dor. Levantar muito. Nossa, eu sinto como se estivesse deslocando todo o meu esqueleto. Ainda não tá ok, mas tá melhor do que estava. O que eu estou fazendo? Estou passando aqui uma água de arroz no cabelo. Esse cabelo, ele anda horroroso nesses últimos tempos. Desde quando? Desde quando eu carreguei aqueles pisos e suei o cabelo todo. Aí eu dei uma lavada, porque eu tinha lavado ele no dia anterior, né? Que eu tinha pintado e tal. O cabelo tava legal. Aí fui carregar piso, passei a manhã toda carregando pisos no carrinho de mão. Subindo escada, subindo morro, subindo escada. O cabelo suou todo. E aí o suor de trabalho braçal, gente, é um suor como se fosse tão salgado, tão salgado. Vocês já viram que tem shampoo que é sem sal, porque o sal prejudica muito o cabelo? Então imagine o suor salgado. Aí eu fiquei com preguiça de lavar o cabelo direito, pensando assim, pô, ontem eu tinha lavado esse cabelo, passei tempo cuidando desse cabelo, não tem paciência pra ficar cuidando de cabelo. Então fiz uma coisa muito mal feita, só pra tirar mesmo um pouco desse sal, mas o cabelo ficou, então, desde então, dá pra ver pelos vídeos, né, que o cabelo anda horroroso. Então, agora, o que eu estou fazendo? Jogando aqui uma água de arroz no cabelo. Vou ficar assim o dia praticamente todo, com essa água de arroz no cabelo, até eu for tomar banho e for lavar o cabelo. Mas até lá eu vou ficar... na cara também. Até lá eu vou ficar com essa água de arroz. No final... deixa eu ligar esse computador aqui. Pra quê? Pra depois eu começar a assistir algumas coisas. No final do vlog passado, eu falei que eu queria hoje ter um dia mais comum. Que amanhã eu pretendo, se Deus quiser, se tiver melhorado, esse é o ombro e as costas. Se tiver melhorado, eu pretendo assentar piso, ou começar a assentar esse piso na varanda. Ai, por que você vai fazer cabelo hoje? Se amanhã você vai suar de novo, porque você vai assentar piso na varanda. Gente, que se eu deixar de fazer as coisas, pensando, porque eu vou suar, eu nunca vou fazer nada, porque minha vida é essa. Se eu faço as coisas, então eu vou estar sempre suando. Pode ter um outro dia que não, mas em geral, a maioria das vezes, eu tô sempre fazendo muito serviço pesado. Então, fazer o quê? Aí eu vou deixar, se eu deixar de lavar cabelo por causa disso, então eu nunca vou lavar cabelo. Bom, mas então, se Deus quiser, amanhã eu assento parte desse piso. E hoje eu quero fazer as coisas mais simples, mais comuns, porém necessárias. Como? Já lavei um pouquinho de roupa.
Tô passando esse negócio aqui no cabelo. Quero fazer unha. Coloquei um frango pra descongelar, porque eu quero cozinhar. E fazer um frango desfiado com cenoura. Talvez fazer um salpicão hoje. Talvez. Mas eu quero ter sempre uma coisa que eu tinha falado com minha mãe. Frango ainda é uma coisa assim que eu como sem dificuldade. Apesar de nem de carne branca eu não gosto muito não. Por mim não comia carne nenhuma. Mas o frango eu ainda como com menos dificuldade. E no calor eu fico muito enjoada pra comer. Enjoada pra comer não quer dizer que eu vou ficar fitness. Enjoada pra comer quer dizer que eu às vezes posso acabar aderindo a coisas que fazem que são muito piores, né? Mas apenas porque no calor é mais fácil de comer, mas não quer dizer que elas sejam menos calóricas ou que elas sejam mais saudáveis, porque eu não sou aquela pessoa que tem desejos de comer alface. Pra falar a verdade, eu só gosto de alface no hambúrguer, não que eu seja muito de comer hambúrguer, eu não gosto muito de hambúrguer não. Mas hambúrguer de frango, por exemplo, nossa, adoro, se estiver cheio de alface ali, eu adoro. Mas alface na comida não é uma coisa que me anima muito, sabe? Então assim, eu tenho às vezes vontade muito de comer polentas, de comer purês. Mas assim, se deixar, eu como purê todo dia. Então, só que purê de batata, por exemplo, carboidrato, só isso. Aí eu acabo ficando sem quase nada de proteína, né? Exceto pela parte do leite, só que a parte do leite ela é muito insignificante. Então, eu vou passar então a fazer assim, a fazer o frango, deixar tudo, né, já desfiadinho, porque eu sei que eu gosto de coisa prática, gosto de comer coisa prática, gosto de comer coisa macia, por causa das minhas questões dos dentes, né? Ontem mesmo tive na dentista, aí eu corrigi, falei com ela, né, do dente esse daqui, que tava tipo uma casquinha querendo sair, sabe, um negocinho de uma resina, de alguma restauração que foi feita no outro dentista que tava pra cair. Aí na hora que ela veio com a aparelhinha, ela só já sentiu assim, tipo, já caiu, sabe? Ou seja, ia cair. Aí eu ia ficar com aquela coisa, né, de fio dental, com medo de passar e tal, por causa disso. Então assim, eu gosto de coisa macia. Então é isso que eu quero fazer hoje. Fazer algumas coisas que facilitam a vida, mas nada de muito extraordinário, sabe? Quero um dia simples, um dia comum, mas resolvendo as coisas básicas aqui em casa. Fiz hoje, eu lavei cabelo, fiz uma nutrição,
a touca. Ah, eu passei primeiro o spray de água de arroz no cabelo. Fiz uma nutrição. Depois lavei, sequei. Passei uma pranchinha. Fiz as unhas, mas eu já estraguei elas. Olha aqui. Esta e essa eu estraguei. Por quê? Depois eu fazer as unhas, vou até consertar agora. Eu vou consertar, não vou tirar não. Preguiça de ter que... As manicures de verdade, elas tirariam tudo e pintaria tudo de novo, né? Eu fiz a depilação das axilas e da virilha. Aí a unha já tava seca já. Mas como acabou agarrando um pouquinho, aí saiu. Acho que aqui também. E aí você pensa, ok, depilação é uma coisa que demora um pouco mais, ainda mais na virilha. Mas você pensa pra você arrumar mais ou menos, mas muito mais ou menos mesmo, sua casa, lavar uma louça, fazer uma comidinha fresquinha, lavar uma roupinha, nem é muita também não. Cara, só isso, só essas pequenas coisas. E aí, né, fiz também cabelo, unha e depilação. O dia inteiro foi nisso, nessa bobeira. Só nisso. Ver como é que o dia da gente vai embora rápido. Por isso que eu, nesse aspecto, eu fico com muita raiva de ser mulher no sentido da quantidade de coisas a mais. Ok, a gente não tem que se barbear toda semana, mas a gente faz muitas outras coisas. Aí você fala, ah, mas não precisa de fazer, você pode ficar toda desgrenhada, tá? Aí você vê como é que a vida seria para nós. Se assim já não tá bom, né? Mas agora deixar isso daqui secar. Falando, nem é coisa você ficar que eu poderia considerar. O que me irrita às vezes, essa perda toda de tempo, é que não são uma coisa que você pode falar assim, ah, vaidade extrema, pessoa muito vaidosa. Não, são coisas mínimas. O mínimo do mínimo do mínimo, o básico do básico do básico. Tipo, fazer uma unha, fazer uma depilação e lavar o cabelo uma vez por semana, fazer uma hidratação, assim, é o mínimo. E ainda assim, vai um tempo do caramba da gente. E era pra eu ter feito uma esfoliação e eu não fiz. Minha pele anda ruim, né? De ter pegado muito sol esses dias aí. Um montão de coisa que eu não fiz, mas eu não sei, eu tô achando muito estranho isso, né? Porque eu tive esse jeito, né, no meu lado esquerdo. E aí hoje, então, eu tomei o remédio, já tomei outro. Mas eu tive o jeito, é igual você tem um torcicolo no pescoço. Geralmente, só o seu pescoço que tem dificuldade de girar. Eu giro até aqui, mas eu não consigo vir até aqui. Aqui, ó, se eu forçar um pouco mais, já começa a me doer aqui, no meio das costas. Tô conseguindo levantar os braços, mas se eu tiver que ir com ele muito pra trás, tá difícil. E virar, fazer certa... Eu consigo andar tranquilo, mas todos os movimentos pro meu lado esquerdo, eles estão limitados. E aí o que eu tô achando estranho é porque a dor que eu tô sentindo, ela vem daqui e vai até o dedão do pé. Todo o meu lado esquerdo está com dor. A dor que parece que ser toda dessa torção, sabe? Não sei o que é. Não sei. Eu queria estar ótima amanhã pra fazer um negócio lá no piso, mas se eu não estiver bem, eu não vou poder fazer, porque eu não vou poder forçar desse jeito, né? Aqui, então, nossa, aqui é onde tem... É onde dói mais.
sabe? Dá vontade de pegar, sabe aquele filme O Máquina Mortífera com o Mel Gibson, que ele joga o ombro assim no... Ele estronca assim o coisa, né? Aí ele, pá, na parede assim, pra colocar no lugar. A minha vontade é essa, como se tivesse alguma coisa fora do lugar. Oi, gente, bom dia. Hoje é domingo, dia 23 de março. Eu vou passar uma base, que até é uma das minhas piores bases que eu tenho. Não vou a lugar nenhum hoje. É só porque eu não quero me ver com cara de doente. Porque eu acho que se a gente ficar se vendo com cara de doente, a gente fica pior ainda. Então, assim, é só pra isso. Porque eu não sou uma pessoa de ficar assim, sabe, se entregando, não. Tá louco? Não vou nada. Então, é só por isso, como eu não vou sair, por isso que eu tô passando a pior base que eu tenho, uma das piores, se não a pior. Não tem necessidade de eu passar base em casa se eu não vou pra lugar nenhum. Mas é só mesmo pra esse efeito psicológico, de eu não me ver falando, nossa, que pessoa doente e tal, porque eu tô com dor, cara. Eu achei que eu ia melhorar. Eu achei que hoje ia estar carregando os pisos que estão lá no meio da escada. Ia estar sentando o piso ali, ó, desde cedo. Mas a dor... Assim, eu tomo remédio, dá uma melhorada, assim, de 10%, sabe? Só que eu sinto a parte toda paralisada. E hoje eu senti que é como se ela estivesse irradiando pro lado direito também. E assim, assentar piso. Fala assim, você não consegue fazer nada. Não, eu conseguiria. O meu problema é piorar, o medo é de piorar o negócio, porque é coisa que você tem que abaixar o tempo todo. É um serviço que você tem que fazer agachada, numa posição ruim, pegando peso, pegando piso. Então, por enquanto, eu ainda não me sinto segura. Talvez eu tomei o remédio agora há pouco. Talvez, daqui a pouco, quem sabe, né? Eu estou melhor. Mas, por enquanto, a minha ideia é não. Sabe? Não estou... Não estou apta a fazer isso hoje. Não vou abusar. Não convém ficar abusando. E eu disse que não vou sair para lugar nenhum hoje. Mas algum tempo atrás, eu estaria esperando por essa data. Hoje seria a data de uma prova que eu faria, mas que eu desisti de fazer. Algum tempo atrás eu tinha me inscrito num concurso. Muito pensando assim, caramba, nunca fiz concurso na minha vida, nunca. Aí aquela pressa de ter que, sabe, quando todo mundo tá falando daquele concurso, te influenciando, e a data em cima, se mal tem tempo de ler o edital. Aí eu me inscrevi, só que depois eu vi que a vaga não era pra cá. Pelo menos para a minha área, para a área que algumas pessoas se inscreveram, sim, mas para a área que eu me inscrevi, não teria vaga pra cá. Tinha umas vagas por mó longe, lá pra Pernambuco e tal. Tinha pro Rio. Mas assim, uma coisa era se fosse alguns anos atrás, que eu era uma pessoa super livre, que eu não tinha cachorros. Antes a minha vida era assim. Era ir pra onde que tinha trabalho. Tem trabalho em tal lugar, sim. Quando eu morei em várias cidades diferentes por causa de quê? Porque eu tinha um trabalho.
Aí eu ficava sabendo, tal lugar tá pagando mais. Eu ia, sabe? Eu ia de um lado pro outro. Eu tinha uma mala também. Isso pelo menos no início, né? Depois não, depois a gente começa... Ainda mais quem tem ascendente em câncer. A gente quer ter um porta-retrato. A gente quer ter coisas, assim, afetivas, né? Mas... quando no início eu tinha só uma mala... Aliás, primeiro eu tinha só uma mochila. Depois o negócio foi crescendo, se transformou em uma mala. Depois se transformou em 2 malas. Depois eu aluguei um apartamento, assim. Falei assim, vou ficar nesse lugar. Aí você vai enchendo de coisa. Mas quando eu dava para carregar tudo que eu tinha, eu ficava indo de um lado para o outro. Aliás, teve uma altura, eu fiquei pagando um aluguel na casa de uma menina para ela guardar outra mala para mim. Porque na verdade a gente estava morando junta. Aí me apareceu do trabalho, só que tinha um contrato de apartamento, né? Éramos 3. Tinha um contrato por 1 ano, então a gente tinha que honrar por 1 ano. Então, assim, era sacanagem eu agora falar, olha, eu vou ter que ir embora, arranja outra pessoa pra ficar no meu lugar. Ai, ó, caiu o negócio do... Vou colar isso. Então, eu continuei pagando, deixei uma mala lá, que era como se fosse eu que estivesse lá no corpo da mala. Continuei pagando a minha parte do aluguel e fui embora com a outra mala que eu tinha. Aí de vez em quando eu ia lá, assim, de, sei lá, de 5 em 5 meses, tal, pra buscar alguma coisa que precisava, que tava lá, mas tinha o meu quarto lá, podia dormir lá, se eu quisesse, eu pensando comigo. Mas sabe o que eu descobri? Às vezes a gente tenta ser honesto demais, mas nem sempre as pessoas são tão honestas com a gente, sabe? Eu muito pensando assim, gente... Não vou deixar a menina na mão. Quando a gente alugou o apartamento e ela me chamou para ir morar lá, ela falou assim, era aquela coisa de nós 3 estarmos comprometidas durante aquele contrato de 1 ano. Eu pensei, pô, vou deixar a menina na mão. Eu vou falar assim, olha, agora eu tô indo embora, se vira aí, arranja outra pessoa para, né, para ficar com um quarto e para pagar outra parte. Não era nem uma cidade grande nessa altura. Eu falei assim, você sacana não, eu vou embora, deixo uma mala aí, é só deixar o quarto lá, continuo pagando a minha parte do aluguel, né, e ela sempre lembrava a data, sabe, ó, semana, né, ela ficava me lembrando, e de vez em quando fui que umas 3 vezes ao ano no máximo, que eu fui lá, nesse tempo. Eu vou lá, passo uma noite, que era longe, vou passar a noite, dia seguinte viajo de volta, pego o que for necessário na mala e tal. E vocês acreditam que a menina, na verdade, ela alugou o meu quarto para outra pessoa. Quando eu ia, porque era muito raro, ela tirava essa pessoa do quarto, sabe? Mas aí ela estava recebendo dos 2 lados. Ela estava recebendo o meu aluguel e o dessa outra menina que ela colocou lá no meu quarto. E mais, deixando minhas coisas lá. E teve coisa minha que... coisas da vida, né? E aí eu queria falar com vocês também sobre uma coisa que eu estava pensando muito ontem, que eu acho que foi um dos maiores problemas, e ainda é, de certo modo, sabe? Um dos maiores problemas da minha vida, tipo, da minha personalidade mesmo, que é a questão da ingenuidade. Ontem eu estava assistindo, tem um programa na HBO Max, que tá, assim, na lista dos 10, assim, sabe, mais assistidos, e que eu resolvi ver, que é Operação Fronteira Brasil, que é a Polícia Rodoviária Federal, que fica ali, né, fazendo aquelas blitz, né, fazendo aquelas operações, aí para os carros, para os ônibus, para os caminhões e tal, faz aquelas revistas e tal, para
ver se encontra contrabando, droga, coisas assim. Geralmente, eu não sei porquê, deve ser alguma coisa de outra vida, não sei. Eu não gosto de filmes relacionados com droga. Não gosto. Gente, tem até aquela série com Wagner Moura, eu não consegui assistir toda. Eu assisti alguns episódios, e olha que eu sou fãzaça do Wagner Moura. Eu acho ele um tesão e um dos caras mais assim, com a cabeça maravilhosa. Sabe o conjunto completo? Wagner Moura. Eu não consegui assistir porque eu não consigo coisas assim, sei lá, eu acho que eu tenho um pouco de nojo, acho que é isso, coisas de droga, sabe? Eu sempre falei que em relação a drogas, maconha, eu tenho um pé de maconha plantado na minha cabeça porque eu sou toda aluada, toda distraída com algumas coisas, sou muito lúdica e tal. Não gosto do cheiro da maconha. Eu até gostava muito de ter amigo maconheiro, sabe? Lá fora, eu tinha vários amigos maconheiros. E eu até gostava muito deles, que eles eram uns caras muito intelectual, assim, a viagem de estar ali e tal. Os caras falavam de Nietzsche nas conversas e tal. Só que, sei lá, os maconheiros daqui não tem uns assuntos legais, assim. Os maconheiros que eu conheci aqui são apenas pessoas que ficam ali. Os que eu conheço, tá, gente? Não quero generalizar, não. Deve ter uns maconheiros legais e tal. Mas os que eu conheço não tem nenhum assunto assim, falar assim, pô, tá usando ali a maconha, ele tá viajando no bagulho ali. Não. As pessoas ficam ali meio sem fazer nada, as que eu conheço. E aí, eu não... eu não sei. Por exemplo, eu frequentava muito à noite e tal, né? Claro, muitas vezes me foi ofertado coisa de droga e tal, sabe? Mas eu sempre pensei assim, gente, eu tenho tanta coisa pra comprar na minha vida. Eu não vou gastar. Gente, eu não sou capaz, igual, sabe que esses dias eu fui, né? Mostrei que eu fui comprar uns negocinhos de festinha pra minha mãe. É uma festinha, uns cupcakes que ela ia fazer, e ela é toda criativa. Aí tem uns negocinhos, uns papéis que compra pra colocar no cupcake. Aí tem a sainha de cupcake, essas coisas tudo fofinha, né? Eu não sou capaz de gastar dinheiro com essas coisas, não sou. Eu penso, o quê? Eu vou gastar dinheiro com esses negócios aí que vai jogar fora, sabe? Tá ali, até tudo bem, aquela embalagenzinha pro cupcake, que é pra você não comer com a mão, né? Pra você não sujar os dedos e tal, tudo bem. O negócio é descartável, pra jogar fora, ok. E é papel, tudo bem, porque papel não é uma coisa que prejudica tanto a natureza. Mas a sainha, uns montões de enfeitinho, depois vai tudo pro lixo, tipo assim... Eu uso as coisas aqui, tudo eu reaproveito. O meu negócio vou fazer um negócio que tem que ter uma vida útil um pouco maior do que apenas uma noite, apenas um dia, apenas uma festa. Eu lá vou consumir droga, tipo assim, imagina um negócio que tá ali, que é pra você cheirar. Aí cheirou, já foi dinheiro. Ah, não, sabe, eu não tenho coragem de gastar dinheiro com isso, não. E mó medo de estar no meio dos doidão lá. Aí o pessoal faz aquela carreirinha assim, sabe, de coca. E aí, galera, vamos cheirar isso daí? E eu... E todo mundo me matar. Gente, eu não tenho a mínima vontade. Não tenho. Não vejo a mínima utilidade. Até a bebida, eu já fui de beber muito. Mas muito. De encher os canecos. Eu vejo o pessoal beber hoje e falo assim... Vocês não sabem beber. Ingênuos. Eu não bebo hoje porque eu não quero. Mas eu já bebi muito, sabe? Mas eu bebia e ia dançar. Só que hoje, inclusive, eu acho que a bebida, ela serve muito mais para me inibir do que para me deixar louca. Eu acho, porque chega um momento da bebida
que eu quero chorar pelas crianças subnutridas, sabe? Eu fico mó de bad. Então, a bebida também não me serve muito, não. Até gosto de um vinho, assim, 1, 2 vezes ao ano. Mais para um momento meu, introspectivo. Mas não sou muito chegada, não. Mas o que eu queria dizer da bebida, de droga, essas coisas assim, em relação à ingenuidade, eu já tive vários mesmo, aqui no Brasil, namorados, que, por exemplo, eu vi que estavam meio alterados e que eu achei que era bebida, e que tempos depois eu descobri que eram usuários de drogas. E assim, eu realmente, eu não sei identificar, eu não sei, talvez porque eu nunca usei, a bebida eu já usei, né? Já bebi pra caramba. Tanto que eu conheço os truques da pessoa que quer fingir que não bebeu, né? Eu tinha namorado que antes de vir pra cá, aí ele encontrava com os amigos, bebia com um montão de gente, aí chegava aqui com uma bala house na boca, porque eu não queria esconder o cheiro da bebida, só que sou filha de pai alcoólatra, né? Então, além disso. Então, eu sei os esquemas. Então, pra mim é fácil identificar a bebida, mas a droga eu não identifico, cara. Ah, mas o olho da pessoa fica assim. Gente, não sei. Não consigo identificar, não consigo bater o martelo, ó. Aquele cara ali tá doidão porque ele fumou isso ou ele cheirou aquilo. Eu não sei, é uma experiência, é uma vivência que eu não tenho. Eu pouquíssimas vezes convivi com pessoas que declaradamente usavam drogas. E daquelas que declaradamente usavam, não usavam na minha frente, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu não sei. Eu sou muito inexperiente mesmo. Aí eu tava assistindo esse programa ontem, Operação Fronteira Brasil. Apesar de geralmente eu não gostar de coisas relacionadas com droga, mas é assim, eles fazem a operação, aí param os ônibus, param uns coisas e tal, aí aborda a pessoa, e aí, você tem alguma coisa aí? A pessoa, não tem nada. Aí faz assim, você já foi presa alguma vez? Assim, gente, que pergunta. Pergunta indiscreta. Eu pensando assim, como é que alguém de repente te pergunta assim, você já foi presa alguma vez? Gente, pergunta íntima. Vocês não acham, não? Ok, pode estar achando que está carregando uns bagulho ali, mas só por isso já é motivo de perguntar. Eu acho que eu ia tremer se alguém perguntasse se eu já fui presa, porque pela surpresa, como esse tipo de pergunta que faz para alguém, se já foi presa alguma vez? Bom, só isso ia fazer a polícia querer me abordar. O desconcerto que eu ia ficar por não estar acostumado a alguém vir me perguntar se eu tô presa, se eu já fui presa, sabe? Esse tipo de pergunta, assim. Aí o que acontece? Ai, não tem batom nesse negócio aqui, só tem um brilhozinho, mesmo assim tá acabando. Aí o que acontece? Aí mostra os policiais, né, abordando as pessoas. Ah, você tem alguma coisa aí? Eu vou ver, eu vou descobrir alguma coisa aí. Não. Você já foi preso uma vez? Não. Se eu for puxar sua ficha, não vou encontrar nada não, né? Não, de que isso? De jeito nenhum. Tem alguma coisa... Se eu for mexer aí, vai ter alguma coisa? Não, pode até ver. Pode ver aí, ó. Tem não, pode ver, pode verificar. Menino, eu tava assistindo os negócios, eu tava confiando em todo mundo. Mentira, algumas pessoas eu olhava assim, não, isso daí é bandido. Algumas coisas denunciavam, sabe? Mas a maioria dos casos, eu tava confiando, eu tava com pena das pessoas que estavam sendo abordadas. Gente, coitada da pessoa passar por uma situação dessa. E a pessoa, às vezes uma mulher lá com filho, que não sei o quê. A pessoa falando, não, que eu tô indo visitar um parente. Imagina, eu pensando em mim. Imagina, eu tô viajando, sei lá, pra ir visitar não sei quem. Né?
E alguém achar que eu tô, sabe, que eu tô levando droga, tráfico internacional, que eu tô fazendo alguma coisa fora da lei. Gente, eu fiquei pensando assim, gente do céu, que é muito é muito possível, sabe, de acontecer coisas comigo. Eu toda ali na inocência. Aí eu pensando, gente, a pessoa me abordando, eu realmente inocente, a pessoa não acreditando que eu sou realmente inocente. Eu dando sinais de que não era inocente, porque não tô acostumada a alguém me perguntar se eu já fui presa, eu ficar nervosa com a situação. Mas nas pessoas, no caso da série ali, as pessoas não eram inocentes não, gente. Do nada, a primeira pessoa negava, e eu falando, gente, não, você é pessoa honesta mesmo, olha o jeito dela falar, porque não tava mostrando o rosto, né, a gente tava, né, tava ali o efeito pra não mostrar o rosto, mas pela voz da pessoa, pela postura da pessoa, pelo jeito da pessoa, não, honesta. Não, com certeza a pessoa tá indo ali fazer o que ela falou, aí de repente, vai, começa a ver, aí acha droga, aí acha não sei o que. Aí os carros, por exemplo, nossa, aí eles tinham desmontar o carro inteiro, aí só achando droga, ou muita coisa. Gente, eu pensando assim, como que eu confio fácil, cara. Como eu sou inocente, qualquer um me leva na conversa. E eu pensando, essas pessoas aí, todas que me pareceram tão honestas, elas estão aqui, no meio de nós. Né? Parece uma coisa meio bíblica falar assim, está aqui no meio de nós. Sabe a bateria querendo acabar aqui? Estão no meio de nós e eu confio muito fácil. E isso tem sido a razão de muitos problemas na minha vida. Não só porque eu confio fácil, mas como também porque eu tenho uma memória de elefante. Você me falou um negócio hoje, eu me agarro nesse negócio que você me falou. Às vezes nem você lembra mais que você me falou. Mas eu me agarro naquilo como um ponto para te defender, para definir o seu caráter, sabe? E eu tenho que corrigir isso em mim. Eu acho muito ruim você viver desconfiado, sabe? Eu acho uma bosta. Imagina você viver uma vida que você fica desconfiado de todo mundo. Mas ser inocente no ponto que eu sou também é muito foda. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu sofri um golpe. Foi coisa de internet, assim, de trabalho e tal. E assim, tentando resumir bastante a história, eu consegui descobrir um negócio em uma semana, que eu estava trabalhando para golpistas. E que o meu trabalho, que era tipo como se fosse uma secretária remota, poderia vir a prejudicar várias pessoas. Mas como eu, que era secretária da situação, então eu tinha contato de todo mundo, quando eu descobri, quando eu vi, olha, isso aqui não tá certo, inclusive, entrei em contato com o namorado de um amigo meu, que é da polícia, eu falei assim, eu tô achando que esse negócio não tá muito certo. E ele, não, você tá sendo usada como laranja. Eu fiquei, caraca, em pânico. E aí, claro, fiz boletim de ocorrência e tal, coisa. E antes disso, eu gastei 3 dias do meu tempo entrando em contato com todo mundo, um por um, que foi contactado por mim, enquanto secretária remota. Tentei corrigir o máximo a situação, graças a Deus, ninguém chegou a ser prejudicado, mas eu entrei em contato com todo mundo. Eu avisei, olha, isso aqui pode ser golpe, que não sei o que, eu fui contratada e tal, mas isso, sabe, eu tentei e aí depois vieram com informação pra mim, nossa, quase cheguei a marcar e encontrar com essa pessoa, que não sei, sabe, mas graças a Deus ninguém, e ainda evitei futuros golpes das outras pessoas que tinham sido contactadas e que iriam encontrar com o tal casal na próxima semana. Já avisei, não vá, sabe? Deixei tudo resolvido, tipo assim, quis salvar todo mundo e não houve um caso, através desse trabalho que eu fiz naquela uma semana, de alguém que fraudado, que levou golpe, mas eu fiquei em pânico de estar sendo usada ingenuamente, através do meu trabalho,
e prejudicar pessoas, entendeu? A pessoa... E assim, eu não desconfiei do golpe porque o trabalho... Esse trabalho que a gente pega de freelancer, né, na internet e tal... não desconfiei porque o pagamento era muito pouco. O valor era assim... Geralmente, quando a gente cai em golpe, é porque a gente está sendo ganancioso demais, ambicioso. Não. Era um valor muito comum, até relativamente baixo, que eu aceitei pensando assim, dá para ajudar numa ração do cachorro, sabe? E então não desconfiei. E aí quando eu fui na polícia, a policial, ela me tratou meio mal, sabe? A princípio. Porque assim, para começar, eles desconfiam que a gente não tá falando a verdade. Que a gente não é ingênuo, inocente, como você foi boba assim, de não ter percebido, sabe? Então, que talvez a gente está envolvido no negócio, sabe? E é horrível, horrível isso quando você é honesto de verdade, quando você realmente não tem culpa do negócio e fica ali sendo acusado de algo que você não fez. Pelo contrário, você está ali, está querendo... E eu querendo o mais rápido possível, mais ajuda para evitar que outras pessoas caíssem nesse negócio, eu me sentindo... culpada nesse sentido, sabe? De ter sido ingênua, sabe? Não da situação em si. E a policial me tratando de uma forma assim, meio grosseira e tal. Minha, chegou uma hora eu comecei a chorar, de soluçar lá. E ela viu que eu realmente era inocente, que eu realmente estava muito puta com a situação de ter acontecido aquilo. E aí depois ela começou a ser solidária comigo. Ela falou assim, não, realmente não tem culpa não. É que os golpistas... eles têm estratégias, cada vez uma estratégia nova. Até nós, da polícia, ela falou assim, uma colega minha da polícia quase caiu na semana passada, porque eles estão sempre inovando. Então, a gente não dá tempo da gente pegá-los, porque quando a gente descobre como é que é um esquema, eles já estão em outro, porque a gente não tem... Eles são sempre um passo à frente. Então, assim, realmente... Você não foi burra, assim, não ter caído, não, porque eles estão sempre realmente mudando as estratégias, as formas de trabalhar, a forma de envolver as pessoas, né, nos esquemas deles, de maneira com que a pessoa se foda, mas eles nunca sejam descobertos e tal. Porque, assim, pra gente, quando a gente é honesto, a gente pensa assim, gente, dar golpe deve dar um trabalho do caramba. Tanto trabalho quanto trabalhar de verdade. E pelo menos trabalhando de verdade, você não vai ficar assim correndo risco, sabe? Não vai prejudicar ninguém. Então, na nossa cabeça, não faz sentido, né? Certas coisas só vai fazer, gente, correr um risco danado. Imagina se é pego. O pessoal desse programa, né? O tráfico de... Aí tinha contrabando, aí tinha coisa de arma, de cigarro eletrônico, celular. Nossa, a quantidade de gente, assim, entre aspas, normalzinha, assim, com tanto celular trazendo dentro do travesseiro, tal. Então, assim, aí pensa assim, do nada, de um dia para o outro, uma pessoa absolutamente comum... Aí pega 5, 10, 15 anos de cana, velho. Tipo assim, muda completamente a vida. Eu lembrei aí da pergunta que o cara faz, assim, você já foi presa alguma vez? Que a mim me incomodaria muito. Alguém pergunta, você já foi presa? Como assim? Presa? Presa no mundo, né? O mundo me prende, me limita, já basta isso. Aí eu pensava, a partir do momento que a pessoa é presa uma vez, ela vai carregar isso pra vida toda. Tipo, mesmo que seja por um crime banal, assim, essas coisas. Trouxe umas muambas aí, bem exagerei, isso aqui. Porque imagina, uma outra abordagem policial, uma segunda abordagem, a pessoa pergunta, você já foi presa? E eu vou dizer assim, fui? A pessoa já vai me olhar diferente. Sabe? Já vai olhar como essa pessoa aí não é confiável, mesmo que você só tenha cometido um errinho que nem foi tão grave e tal, sabe? Gente, mas o que me deixou bem de cara mesmo foi ver assim as pessoas mentindo e eu confiando.
Eu, não, gente, o policial, com certeza ele tá errado. Essa pessoa, olha só, ela tá falando, o cara falou, não, o carro da minha mãe, que não sei o que, era um carro roubado. Gente, mas esse cara falou que era da mãe dele, sabe? Aí, tipo assim, depois mostraram que, por exemplo, tem gente que leva criança justamente pra, né, pra passar, né, pra o pessoal não desconfiar, né, pô, mãe viajando com filho e tal. E eu fico pensando, gente, quantas vezes, né, a gente confia nas pessoas pela imagem, né, que passa pra gente, né. A gente não, eu, né, que sou bocó pra caralho. Que eu confio, gente, é muito... Eu sou muito besta. Sou besta pra caramba. Então é uma coisa que eu preciso corrigir mesmo. Mas por hoje é isso, gente. Eu vou ficar por aqui porque eu ainda vou decidir o que eu vou fazer aqui hoje dentro das minhas... Dentro das minhas limitações físicas. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui hoje. E ficamos por aqui. Um bom final de semana pra vocês. A gente se encontra no próximo vlog. Tchau, tchau.